Fala, galera do YouTube! Nessa aula a gente vai falar sobre limites laterais. Vou fazer um exercício bem simples e umas coisinhas aqui pra gente discutir um pouquinho. Olha só o que eu separei. A gente vai dizer assim, eu já comentei em uns vídeos anteriores, quando estava falando a noção intuitiva de limite, né? Que a gente diz que o limite de uma função quando x tende a A é igual a L somente no caso que os limites laterais existam e eles sejam iguais a L. Então, se tiver o limite por um lado de um valor e por outro lado de outro valor, a tendência não se confirma. Então, isso está escrito aqui, ó. Só existe o limite C e somente C, o limite de x tendendo a A pela esquerda, a gente diz, ou por valores se aproximando de A menores do que A, da função f de x é igual a L, e o limite da função f de x, x tendendo a A pela direita, ou seja, valores maiores do que A, se aproximando de valores maiores que A, dá igual a L. Precisa ter esses dois critérios para que o limite exista, ele precisa ser igual. Se aqui dá uma coisa, aqui dá outra, o limite não existe. Então isso precisa estar bem claro, porque é uma das condições fundamentais para a existência do limite. Agora, esse limite lateral ele pode confundir um pouco em alguns exercícios. Por isso que eu separei um exercício pra gente que é bem legalzinho. Dá uma olhada só aqui. Eu tenho o limite da função x tendendo a 2 de g de x menos g de 2 sobre x menos 2. E eu conheço a função g de x é dada por x, se x for maior ou igual a 2, e x quadrado sobre 2 se x for menor que 2. Então a gente tem essa característica da função e a gente quer encontrar qual que é o limite. Como eu comentei, os limites eles precisam ser iguais para a gente ter a função. Então, tanto o limite pela esquerda como o limite pela direita, eles precisam ser iguais para essa coisa toda funcionar. Então, eu vou calcular os limites separadamente. Sempre que você tem uma função definida por partes, como essa daqui, você precisa calcular separadamente. Para a função, para x maior ou igual a 2, isso aqui tem uma lei de formação. Para x menor que 2, isso tem outra lei de formação. Então você tem que calcular os dois separadamente. Primeiro você calcula o limite pela direita usando essa regra e o limite pela esquerda usando essa regra. Vou começar pelo limite pela direita, porque parece um pouquinho mais fácil. Olha só. Vamos calcular o limite de x tendendo a 2 pela direita dessa função. A primeira coisa que aparece aqui é g de x. Quem é g de x para x tendendo a 2 pela direita? Para valores maiores do que 2, vale a função x. Então aqui vai entrar x menos... Quem é g de 2? G de 2 é o valor da função no ponto 2. Para x igual a 2, vale x, ou seja, vale 2. Então aqui é 2. Divididos por x menos 2. Veja só o que a gente acabou de encontrar. 1. Porque se tem x menos 2 sobre x menos 2 dá 1, e o limite x tendendo a 2 pela direita vai dar isso aqui. Percebe só, então, como que isso aqui funciona? Bem simples, aparentemente, né? Agora, vamos lá. Qual o limite de x tendendo a 2 pela esquerda dessa função? G de x vale quanto por x tendendo a 2 pela esquerda? Pela esquerda, isso aqui vai valer x quadrado sobre 2. Menos... Quanto vale g de 2? Isso é uma coisa que os meus alunos já erraram em questão de prova. Inclusive, essa questão já caiu para entrar num programa de mestrado aqui da Universidade Federal do Paraná um dia aí. E olha só, o pessoal errou isso aqui, porque g de 2 não vale esse valor. Nesse caso nem tem como errar, mas algo que eles fariam, né? Você precisa, g de 2, ele vale x igual a 2 aqui. Você não pode substituir uma outra regra só porque você está calculando pela esquerda. Porque o valor da função no ponto é o valor da função no ponto, não o que está acontecendo na vizinhança. Então aqui continua sendo 2, independente se está fazendo pela esquerda ou pela direita. E aqui x menos 2. Um pouquinho de álgebra para resolver isso aqui, olha como fica. Já vou substituir aqui direto, porque senão vai ficar muito salado. 2 mais 2, 4 sobre 2, 2. Esse aqui eliminou. Então veja só, que a gente acabou de encontrar qual que é o limite pela esquerda. Pela esquerda, esse resultado dá 2. Pela direita, esse resultado deu 1. Então o que a gente consegue perceber é que os limites laterais eles são diferentes. O que eu posso dizer sobre o limite da função? Esse limite, ele não existe.
Por quê? Porque os limites laterais, mais uma vez, são diferentes. Então toma cuidado com isso, que você vai conseguir resolver a maior parte dos problemas. Mas eu garanto para você que isso dá um pouco de nó. Então, toma cuidado. Mas tendo dificuldade, dá um grito aí que a gente resolve, tá bom?